2. O Código da Aliança. A lei do altar. Yahweh disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, vistes como vos falei do céu. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem fareis deuses de ouro para vós. Farmas um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome virei a ti e te abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas, porque se levantares sobre ele o cinzel, profaná-lo-ás. Nem subirás o degrau do meu altar, para que não se descubra a tua nudez. 21 leis acerca dos escravos. Eis as leis que lhes proporás. Quando comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, mas no 7º sairá livre, sem nada pagar. Se veio sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá a esposa. Se o seu senhor lhe der mulher, e esta der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo disser: eu amo a meu senhor, minha mulher, meus filhos, não quer ficar livre, o seu senhor fá-lo-á aproximar-se do Deus, e o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele ficará seu escravo para sempre. Se alguém vender sua filha como serva, esta não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar ao seu senhor, ao qual estava destinada, este a fará resgatar. Não poderá vendê-la a um povo estrangeiro, usando de fraude para com ela. Se a destinar a seu filho, este a tratará segundo o costume em vigor para as filhas. Se tomar para si uma outra mulher, não diminuirá o alimento, nem a vestimenta, nem os direitos conjugais da primeira. Se a frustrar nessas 3 coisas, ela sairá sem pagar nada, sem dar dinheiro algum. Homicídio: quem ferir a outro e causar a sua morte, será morto. Se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, eu te designarei um lugar no qual possa se refugiar. Se alguém matar outro por astúcia, tu arrancarás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir o seu pai ou a sua mãe, será morto. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Golpes e ferimentos: se alguns discutirem entre si e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e ele não morrer, mas for para o leito, se ele se levantar e andar, ainda que apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua serva com uma vara, e o ferido morrer debaixo de sua mão, será punido. Mas, se sobreviver um dia ou 2, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem, e ferirem mulher grávida, e forem causa de aborto, sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará o que os árbitros determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua serva, e o inutilizar, deixá-lo-á livre pelo seu olho. Se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, dar-lhe a liberdade pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher e causar sua morte, o boi será apedrejado e não comerão a sua carne, mas o dono do boi será absolvido. Se o boi, porém, já antes marrava e o dono foi avisado, e não o guardou, o boi será apedrejado e o seu dono será morto. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Que tenha chifrado um filho, que tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi ferir um escravo ou uma serva, dar-se-á 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um buraco, ou se alguém cavar um buraco e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi de um outro,
e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o seu valor, e dividirão entre si o boi morto. Porém, o dono sabia que o boi marrava já há algum tempo e não o guardou, pagará boi por boi. Mas o boi morto será seu. Roubos de animais: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. 22 Se um ladrão for surpreendido arrombando um muro, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, fizer isso depois de ter nascido o sol, quem o ferir será culpado de sangue. Neste caso o ladrão fará a restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o animal roubado, boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo em seu poder, restituirá o dobro. Delitos que implicam indenização: se alguém fizer o seu animal pastar num campo ou numa vinha, e o deixar pastar em campo de outrem, restituirá a parte comida desse campo, conforme o que ajustar. Se ele deixar pastar o campo inteiro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor de sua própria vinha. Se um fogo, alastrando-se, encontrar espinheiros e atingir as medas, ou a messe, ou o campo, aquele que ateou o fogo pagará totalmente o que tiver queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado daquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante de Deus para testemunhar que não se apossou do bem alheio. Em toda causa litigiosa relativa a um boi, a um jumento, ou uma ovelha, a uma vestimenta ou a qualquer objeto perdido do qual se diz: esta é a coisa, a causa será levada diante de Deus. O que Deus declarar culpado restituirá o dobro ao outro. Se alguém confiar à guarda de outro um jumento, um touro, uma ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento dial entre ambos, de que não se apossou dos bens do próximo. O dono aceitará o restante e o outro não fará restituição. Mas se o animal furtado se encontrava com ele, deverá restituí-lo ao seu proprietário. Se o animal for dilacerado por uma fera, trará o animal dilacerado, em testemunho disso, e não terá que restituí-lo. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer não estando presente o dono, deverá pagá-lo. Mas se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o valor do aluguel será o pagamento. Violação de uma virgem: se alguém seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento, e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela recusar dar-lhe, pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Leis morais e religiosas: não deixarás viver a feiticeira. Quem tiver coito com um animal será morto. Quem sacrificar a outros deuses será entregue ao anátema. Não afligirás o estrangeiro nem o oprimido, pois vós mesmos fostes estrangeiros no país do Egito. Não afligireis a nenhuma viúva ou órfão. Se o afligires e ele clamar a mim, escutarei o seu clamor, minha ira se acenderá e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos, órfãos. Se emprestares dinheiro a um compatriota, ao indigente que está em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Se tomares o manto do teu próximo em penhor, tu lhe o restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Se clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás um chefe do teu povo. Primícias e primogênitos, não tardarás em oferecer de tua abundância e do teu supérfluo. O primogênito de teus filhos, tu mudarás. Farás o mesmo com os teus bois, e com as tuas ovelhas, durante 7 dias ficará com a mãe, e no 8º dia mudarás. Sereis para mim homens santos. Não comereis a carne de um animal dilacerado por uma fera no campo, deitá-la-eis aos cães. 23 A justiça. Os deveres para com os inimigos: não espalharás notícias falsas.
Nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás, num processo, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito, nem serás parcial com o desvalido no seu processo. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, desgarrado, lhe reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Não desviarás o direito do teu pobre em seu processo. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam até os perspicazes e pervertem as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, conheceis a vida de estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Ano sabático e sábado, durante 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. No 7º ano, porém, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e o que restar comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos e no 7º descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento. E toma lento o filho da tua serva e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo o que vos tenho dito, e não fareis menção do nome de outros deuses, nem se ouça da vossa boca. As festas de Israel, 3 vezes no ano me celebrarás festa. Guardarás a festa dos ázimos. Durante 7 dias comerás ázimos, como te ordenei, no tempo marcado do mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim, guardarás a festa da messe, das primícias dos teus trabalhos de semeadura nos campos, e a festa da colheita, no fim do ano, quando recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos. 3 vezes no ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Yahweh. Não oferecerás o sangue da minha vítima com o pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até o dia seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa de Yahweh teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Promessas e instruções em vista da entrada em Canaã. Eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferzeus, aos cananeus, aos hiveus e aos jebuseus, e eu os exterminarei. Não adorarás os seus deuses, nem os servirás, não farás o que eles fazem, mas destruirás os seus deuses e quebrarás as suas colunas. Servireis a Yahweh vosso Deus, e então abençoarei o teu pão e a tua água e afastarei a doença do teu meio. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei o número dos teus dias. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo povo onde entrares, e farei com que todos os teus inimigos te voltem as costas. Enviarei também vespas diante de ti para que expulsem os hiveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os expulsarei de diante de ti num só ano, para que a terra não fique deserta e se multipliquem contra ti as feras do campo. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Fixarei as tuas fronteiras desde o mar dos juncos até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao rio. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra, para que os expulses de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim, pois se servires aos seus deuses, isso te será uma cilada. 3. Conclusão da aliança. 24 Ele disse a Moisés: Sobe a Yahweh, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahweh,
os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras de Yahweh e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: Nós observaremos todas as palavras ditas por Yahweh. Moisés escreveu todas as palavras de Yahweh, e levantando-se de manhã, construiu um altar ao pé da montanha, e 12 esteias para as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel, e ofereceram holocaustos e imolaram a Yahweh novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés tomou metade do sangue e colocou-a em bacias, e espargiu a outra metade do sangue sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: Tudo que Yahweh falou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Este é o sangue da aliança que Yahweh fez convosco, através de todas essas cláusulas. E Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Ele não estendeu a mão sobre os notáveis dos filhos de Israel. Eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Moisés sobre a montanha. Yahweh disse a Moisés: Sobe a mim na montanha, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e o mandamento, que escrevi para ensinares a eles. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiram à montanha de Deus. Ele disse aos anciãos: Esperai aqui até nossa volta, tendes convosco Arão e Ar, quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Depois, Moisés subiu à montanha. A nuvem cobriu a montanha. A glória de Yahweh pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, Yahweh chamou Moisés do meio da nuvem. O aspecto da glória de Yahweh era, aos olhos dos filhos de Israel, como um fogo consumidor no cimo da montanha. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu à montanha. E Moisés permaneceu na montanha 40 dias e 40 noites. 4. Prescrições referentes à construção do santuário e aos seus ministros. 25. A contribuição para o santuário. Yahweh falou a Moisés, dizendo: Diz aos filhos de Israel que me tragam uma contribuição, tomareis a contribuição de todo homem cujo coração mover a isso. Eis a contribuição que recebereis deles: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino, e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ónix e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. Faz-me um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo da sua mobília que irei te mostrar. A tenda e sua mobília. A arca. Farás uma arca de madeira de acácia com 2 covados e meio de comprimento, 1 covado e meio de largura e 1 covado e meio de altura. Tu a cobrirás de ouro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. E enfiarás os varais nas argolas aos lados da arca, para ser carregada por meio deles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E colocarás na arca o testemunho que te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 covados e meio de comprimento e 1 covado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faz-me um dos querubins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho,
Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães da oblação, farás uma mesa de madeira de acácia, com 2 covados de comprimento, 1 covado de largura e 1 covado e meio de altura. De ouro puro cobrirás, e lhe farás uma moldura de ouro no redor. Far-lhes ao redor um enquadramento com 1 palmo de largura, e ao redor do enquadramento uma moldura de ouro. Far-lhes também 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos formados pelos 4 pés. Perto das molduras estarão as argolas, por onde passarão os varais para se carregar a mesa. Farás, pois, os varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se carregará a mesa. Farás os seus pratos, as suas taças, as suas galhetas e os seus recipientes para as libações, de ouro puro os farás. E colocarás para sempre sobre a mesa, diante de mim, os pães da oblação. O candelabro, farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, o seu pedestal e a sua haste serão em relevo. Os seus cálices, os seus botões e flores formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro lado. Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão e flor. Assim serão os 6 braços saindo do candelabro. Mas o candelabro mesmo terá 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sob os 2 primeiros braços que saem do candelabro, um botão sob os 2 braços seguintes e um botão sob os 2 últimos braços. Assim se fará com estes 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Far-lhes também 7 lâmpadas. As lâmpadas serão elevadas de tal modo que iluminem de fronte dele. As suas espevitadeiras e os seus aparadores serão de ouro puro. Com 1 talento de ouro puro tu o farás, e todos os seus acessórios. Vê, pois, e faz tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha.